certo, Kaká, mas o Abel foi infeliz, mas muito infeliz, e acho que esse pedido de desculpas, que na verdade ele não cita uma desculpa, diz que ligou para se retratar, eu acho que deveria ter sido feito também em rede nacional, como ele agrediu a repórter, porque para mim foi uma agressão. Ela não perguntou nada demais, ela só perguntou se ele podia atualizar o que o Mike teve, né? Ele podia falar, olha, não sei ainda, os médicos não me passaram, os fisioterapeutas não me passaram. Ele até começou a responder a mais uma lesão e depois veio dizer um papo sem fundamento, uma porrada sem fundamento que ela não merecia. Eu acho que o Abel, como treinador, é um vencedor, já está provado, mas eu acho que com relações humanas falta muito para ele. Porque realmente ele vem errando, e dessa vez foi de uma grosseria extrema. Abel, se eu fosse você, na próxima coletiva, eu sentaria lá nos microfones e pediria desculpas para ela, da mesma maneira que você foi grosseiro. Né? Se você foi grosseiro com ela numa coletiva na frente de todo mundo, pedir desculpas por telefone, meu amigo, não adianta nada. Então, por favor, na próxima coletiva, se retrate na frente de todo mundo. O Abel tem 10 títulos pelo Palmeiras. Fora do Palmeiras não tem título nenhum, pelo Palmeiras tem 10. Ele tem uma comenda em Portugal e tem o título de cidadão paulistano, que eu não sei qual o vereador que resolveu dar o título de cidadão paulistano, sei lá por que motivo. Deve ter algum motivo para ser cidadão paulistano. De qualquer forma, o título dele agora é do Zé do Coice. Vai ter que aguentar. Porque ele dá coice em garrafinha d'água e microfone de televisão. Quem tiver do lado é o rei dos cartões, amarelos e vermelhos. E agora resolveu dar coice em repórter mulher também, Vitão. Bom, primeiro, minha solidariedade de Aline Fanelli. Trabalhei na Band News 3 anos, não com ela, mas trabalhei com ela no Jornal Agora São Paulo. Trabalhei no Agora há 20 anos, não sei o período que ela trabalhou lá, 2, 3 anos, mas nesse período trabalhamos juntos. Um abraço para ela. Bom, queria lembrar um momento, viu a memória, que ao contrário do Kaká Fernando, que é meu amigo, eu jamais falei desse livro, que para mim, eu sou jornalista, um livro que começa com uma fake news não é para ser levado a sério. O livro já é uma fake news no título, começa com cabeça fria. Essa é a primeira linha, então já é uma palhaçada. E eu nunca tratei a Leila Pereira como a Simone de Beauvoir da Pompeia, nem Simone de Beauvoir é uma feminista francesa, historiadora, filósofa, importante, socióloga, que foi casada com Jean Paul Sartre, outro brilhante filósofo sociólogo francês. Mas vamos lá. Sobre o Abel Ferreira, ele não foi infeliz. Ele foi machista, escroto e mal educado. Ele é sempre com a gente, com o repórter. Você falou que vai falar com o Kleber Pereira. Eu não sou chefe, eu sou só um comentarista nos meus lugares. Se eu mandasse alguma coisa, jamais a imprensa ouviria mais ele. Kleber Bahia. Não, mas assim, não só ele. Porque o que a gente não gostou no trecho dele, porque assim, o Ivan Drago, que vai falar depois de mim, cansou de receber coice em coletiva. Cansou. Eu também. Menos que ele, mas porque eu não cobri o Muricy tanto tempo quanto ele. E ele lembra que eu era um dos poucos que o defendia à época, que eu acho isso... Isso é verdade. Agora, dito isso, não foi um coice à nossa profissão apenas. Porque ele não usou um homem para falar assim, eu só devo explicação para o meu pai, para o Anderson Barros e para o meu irmão. E assim, se você pegar a coletiva inteira, a pergunta da Aline foi a sexta. Ele teve 5 oportunidades para dar coice e não deu. E mais, ele confessou que a gente é palhaço. Que ele disse no pedido de desculpa, que não é um pedido de desculpa, que ele já tinha a resposta que ele queria dar e ia esperar uma pergunta para soltar. Ou seja, nós estamos lá, nós jornalistas, de escada, para ele falar sobre o que ele quiser e não sobre o que a gente pergunta. A partir disso, isso é muito claro há muito tempo, mas agora que é uma confissão por escrito, que é assim que ele age, que sempre foi claro, mas agora é uma confissão por escrito, eu acho que não é trabalho da imprensa se prestar esse serviço de escada para ele falar sobre o que ele bem quiser. E ao contrário do que ele diz, ele não deve explicação a 3 pessoas, independente do gênero. A torcida do Palmeiras tem, segundo a última pesquisa essa semana, tem 7% do país. Não sei se isso dá 15 milhões, 13, mas é gente para burro. E mesmo eu que não sou palmeirense, mesmo o Ivan que não é palmeirense, o Kaká, quem não é palmeirense e gosta de futebol, quer saber explicações do Palmeiras, que é um dos times mais importantes do país. Então ele deve explicar. Ninguém perguntou para ele o que ele vai fazer com a mulher dele, com a irmã, com a namorada nas férias. Porque isso eu defenderia ele, não a grosseria. Porque ele só é ouvido porque ele é o técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aliás, meus parabéns a todos os meus muito amigos palmeirenses pela data de hoje. Então ele só foi perguntado
pela função que ele exerce. A função de treinador do Palmeiras. Se ele estivesse de folga ou sair do Palmeiras, ele responde para quem ele quiser. Até que se fosse o João Martins, qualquer outro. É o porta-voz do Ele clube. deve explicação para uma nação que não sei se tem 12, 13, 14, 15 milhões de pessoas. Então, não é a primeira vez. Ele já falou de índio, como lembrou o Kaká aqui, já falou de mulher. Assim, ele é mal educado e uma coisa que me incomoda também, ele é o melhor treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras que eu vi. E acho que da história é um dos melhores. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver isso com ser mal educado, grosso. E assim, ele passou completamente e tem passado completamente. Não é de hoje. Não é de hoje. Ah, mas ganha título, passa-se o pano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é mal educado, grosso. E você citou o negócio de colonizador. Não é de... já deu entrevista que disse assim, eu sou europeu, e daí que ele é europeu? Eu tenho passaporte europeu, meu pai é português. Então, não posso. Se uma coisa que eu não sou é xenófobo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é uma falsa. Desculpa, Ivan, ficou longo. Fica à vontade. Uma falsa simetria que a gente tem. Todo mundo reclama de arbitragem. É verdade. Só que tem reclamações e reclamações. Você balançar a genitália é um pouco mais do que a maioria faz. Você discutir com o juiz, reclamar é do jogo. Você quase agredir um jogador adversário, como ele fez com o Caleri, passa um pouco do ponto. Então, assim, não é que todo. Não é tudo igual. Assim como ele não é todo mundo igual como treinador, ele é melhor que a maioria. A falta de um pingo de decência para se conviver em sociedade, eu acho que passou. E a Leila Pereira, só para a Leila, é o seguinte, ela é mulher, e a gente elogiou aqui, né? Eu acho o seguinte, mas não, ela não pode ser... Assim, eu estou cobrando não a mulher, Leila, a presidente do Palmeiras. Eu cobrei o Duílio por contratar o Cuca por ser o presidente do Corinthians. Ela, como presidente do Palmeiras, não pode dizer que obsceno não é o gesto do Abel, é a arbitragem, e não fazer absolutamente nada com esse comportamento aí. Então, assim, ela também deve uma explicação, não como mulher, como presidente do Palmeiras, seu funcionário. Se a gente fizer um absurdo desse aqui, ninguém vai falar nada? Deixa eu... sua. Eu acho que... Primeiro, a gente precisa separar as coisas, porque ele é um ótimo profissional à beira do gramado como treinador, mas ele, como todas as pessoas e como todos os profissionais, ele é um ser humano e um profissional com virtudes e defeitos. E ele vai mostrando as suas virtudes e defeitos o tempo inteiro, certo? Então, do mesmo jeito que ele mostra as suas virtudes como treinador, ele mostra os seus defeitos quando ele não consegue lidar com algumas situações. Então, ele vai para a entrevista coletiva, ele não admite a vitória do adversário, ele tem dificuldade para se relacionar, né? Porque o torcedor tem que torcer da forma como ele quer. O futebol brasileiro tem que caminhar da forma como ele quer. E por aí vai. Então, assim, ele vai mostrando que ele tem virtudes e defeitos como qualquer ser humano, como qualquer profissional, e ele não precisa ser tratado como semideus, né? Como ele é tratado por alguns. Agora, na esteira do que os companheiros falaram, é o seguinte. Eu acho que neste momento, não só o Abel, numa entrevista coletiva, deveria se manifestar a respeito do assunto, não numa nota oficial, porque ele constrangiu a moça na frente de todos e deveria pedir desculpas na frente de todos, certo? Como outro dia ele foi deselegante também com o meu companheiro Leandro Boldaquia, ele não entende a dinâmica de um repórter, então o Leandro fez a pergunta, ouviu a resposta e saiu da sala. E depois ele falou, cadê o repórter? Né? Ele tem outros afazeres, ele não entende a dinâmica, isso deveria ser passado pela assessoria do clube. Calma, Abel, é assim que funciona. Mas, enfim, ninguém fala nada. Mas eu acho que também o Palmeiras deve uma retratação, deve falar a respeito do assunto. Primeiro porque a presidente acabou de dar, recentemente deu uma entrevista coletiva só para mulheres, ou seja, apoiando a causa. Segundo, quando o Abel foi atacado por alguns jornalistas, o Palmeiras saiu em defesa do seu funcionário. Então, exigiu punição. Rolou até cabeça. Exato. Exigiu punição, retratação e por aí vai. E agora, neste momento, em que claramente o Abel errou, o Palmeiras tem que se manifestar também. O Palmeiras tem que conversar com o Abel a respeito disso. Do mesmo jeito que o Abel foi perseguido e injustiçado em determinados momentos e o clube saiu em defesa dele, agora o clube também precisa se manifestar a respeito do que aconteceu. Mas até agora, silêncio total. Bom,